Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, um só Deus. Queridos e amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, hoje, 4 de dezembro, é festa desse grandioso santo São João Damasceno, também festa de Santa Bárbara. Nós vamos colocar nossa atenção hoje em São João Damasceno. Também, hoje é onomástico do nosso querido pai e arcebispo Dom Damascinos Mansur. Desde São Paulo nos orienta, nos instrui, reza por nós, para que a nossa comunidade continue crescendo, prosperando, e para que a nossa missão aqui em Belo Horizonte seja bem sucedida com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e a nossa igreja cumpra a missão que ela tem no mundo, que é curar o ser humano, curar o homem e levá-lo ao céu. Então nós nos alegramos muito hoje com o onomástico do nosso querido pai e arcebispo metropolitano Damascinos. Já vimos que a cada quarta-feira, onde nós colocamos uma ênfase especial nos santos do dia, de várias e várias maneiras, nós vamos aprendendo a cada semana, dia após dia, com suas vidas, de várias e várias maneiras. E aprendendo com eles, com suas vidas, isso vai fortalecendo a nossa fé, fortalecendo o nosso entendimento, para que nós possamos também caminhar junto ao nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje em especial, no dia de São João Damasceno, vamos perceber em sua vida, quando nós formos mergulhando em sua vida, que nem tudo aquilo que acontece na nossa vida de ruim é permanente. E às vezes as coisas que acontecem de ruim na nossa vida são para um bem maior. Se nós tivermos paciência, se nós tivermos perseverança, na hora certa, no momento certo, Deus age e nos tira daquela situação. E nós saímos melhor do que nós estávamos. Muitas e muitas vezes, quando alguma coisa ruim acontece, a nossa tendência é entrar em desespero, em agonia, porque o ser humano, nós não queremos sofrer. E ao menor desconforto, mesmo nós que estamos na igreja, começamos a murmurar, começamos a reclamar, começamos a dizer vários porquê, meu Deus, isso aconteceu comigo, por que está acontecendo comigo? Eu vou na igreja, eu rezo, eu faço tudo certinho, por que está acontecendo isso comigo? Mas nós vamos ver na vida de São João que Deus tira um bem maior de tudo, que não é necessário, não precisa que nós entremos em desespero, pois no final a palavra que vai valer é a palavra de Deus. São João de Damasco nasceu por volta do ano 680 em Damasco, por isso que seu nome é Damasceno, na Síria, em uma família cristã. Seu pai se chamava Sérgio Mansur.
era tesoureiro na corte do califa. João também tinha um irmão adotivo, o órfão Cosmas, que nós celebramos no dia 14 de outubro, que Sérgio havia acolhido em sua própria casa. Quando as crianças estavam crescendo, Sérgio viu que elas recebiam uma boa educação. No mercado de escravos de Damasco, ele resgatou um monge culto, Cosmas da Calábria, do cativeiro, e confiou a ele o ensino de seus filhos. Os meninos demonstraram habilidade incomum e dominaram prontamente seus cursos de ciências seculares e espirituais. Após a morte de seu pai, João ocupou cargos ministeriais na corte e se tornou prefeito da cidade. Em Constantinopla, naquela época, a heresia da iconoclastia surgiu e se espalhou rapidamente, apoiada pelo imperador Leão III, o Isauriano, entre os anos 717 e 741. Levantando-se em defesa da veneração ortodoxa dos ícones, a iconodulia, São João escreveu 3 tratados intitulados Contra aqueles que insultam os ícones sagrados. Os escritos sábios e inspirados por Deus de São João enfureceram o imperador. Mas como o autor não era um súdito bizantino, como já sabemos pela história do cerco de Damasco em 632, então Damasco havia se perdido do Império Bizantino. O imperador não conseguiu prendê-lo ou executá-lo. O imperador então recorreu à calúnia. Uma carta forjada ao imperador foi produzida supostamente de João, no qual o oficial de Damasco supostamente ofereceu sua ajuda a Leão na conquista da capital síria. Esta carta e outra nota hipocritamente lisonjeira foram enviadas ao califa sarraceno por Leão, o Isauriano. O califa imediatamente ordenou que João fosse removido do seu posto, que sua mão direita fosse cortada e que ele fosse conduzido pela cidade acorrentado. Sempre quando nós vamos nos levantar para defender as coisas de Deus, se preparem. Se preparem. Porque vão surgir vários inimigos da fé, ou pela força, ou pela calúnia. Naquela mesma noite, eles devolveram a mão decepada a São João. O santo a pressionou contra seu pulso e rezou a Santíssima Theotokos para curá-lo, para que ele pudesse defender a fé ortodoxa e escrever novamente em louvor à Santíssima Virgem e seu filho. Depois de um tempo, ele adormeceu diante do ícone da Mãe de Deus. Ele ouviu a voz dela dizendo que ele havia sido curado e ordenando que ele trabalhasse incessantemente com sua mão restaurada. Ao acordar, ele descobriu que sua mão havia sido presa ao seu braço mais uma vez. Apenas uma pequena marca vermelha ao redor de seu pulso permaneceu como um sinal do milagre. Isso é muito comum na ortodoxia. Quando nós vemos, por exemplo, a vida de São Germano do Alasca, ele tinha um tumor do lado direito quando ele era jovem, e ele pediu muito a intercessão da Mãe de Deus para que curasse ele. Porém, um dia ele teve uma brilhante ideia, uma santa ideia. Ele pegou um pano, passou no ícone da Mãe de Deus, passou no seu rosto, no lugar da ferida, onde tinha aquele tumor, e ele teve também um sonho com a Mãe de Deus que o curaria, e ele amanheceu curado e só ficou a pequena marca do lugar. Para quem não sabe, a história de São Germano também é maravilhosa. Ele foi da Rússia, do monastério de Vala, até onde hoje é o Alasca. Depois busquem a história dele.
Mais tarde, em agradecimento por ter sido curado, São João teve um modelo de prata. Ele fez um modelo de prata da sua mão e anexou ao ícone, que ficou conhecido como o ícone das 3 mãos. Alguns pintores incultos deram à Mãe de Deus 3 mãos em vez de representar o modelo de prata de mão de São João, o ícone das 3 mãos. Esse ícone é comemorado nos dias 28 de junho e 12 de julho. Quando soube do milagre que demonstrou a inocência de João, o califa pediu seu perdão e quis restaurá-lo ao seu antigo ofício, mas o santo recusou. Ele doou suas riquezas aos pobres e foi para Jerusalém com seu meio-irmão e colega de estudos, Cosmas. Lá ele entrou no mosteiro de São Sabas, que nós vamos celebrar amanhã, o santificado, como um simples noviço. Não foi fácil para ele encontrar um guia espiritual, porque todos os monges estavam intimidados por seu grande aprendizado e por sua antiga posição. Apenas um ancião muito experiente, que tinha a habilidade de promover o espírito de obediência e humildade em um aluno, consentira em fazer isso. O ancião proibiu São João de fazer qualquer coisa de acordo com sua própria vontade. Ele também o instruiu a oferecer a Deus todos os seus trabalhos e súplicas, como um sacrifício vespertino e perfeito, e a derramar lágrimas que lavariam os pecados de sua vida anterior. Olha os frutos da obediência. Certa vez ele enviou o noviço a Damasco para vender cestas feitas no mosteiro e ordenou que ele as vendesse a um certo preço inflacionado. Colocou o preço lá em cima. João não vai vender. Ele estava em Jerusalém. São João não vai vender. Muito acima do valor real. Ele empreendeu a longa jornada sobre o sol escaldante. Ou seja, ele foi de Jerusalém até Damasco, vestido em trapos. Ninguém na cidade reconheceu o antigo oficial de Damasco. Imagina, ele era prefeito da cidade. Depois do califa, ele vinha depois, em honra e poder. Agora ele chega a Damasco, todo maltrapilho, todo sujo, por causa da obediência. Pois sua aparência havia sido alterada por jejum prolongado e trabalhos ascéticos. No entanto, São João foi reconhecido por seu antigo mordomo da casa, que comprou todas as cestas pelo preço pedido, mostrando compaixão por ele, por sua aparente pobreza. Sabemos que esse mordomo já tinha recebido vários benefícios de São João. E ele não quis humilhá-lo, reconheceu ele, comprou com um preço inflacionado, apenas para ajudar o monge. E ele voltou para o monastério de São Sabas, e lá o seu pai espiritual falou para todos os monges da grandeza da obediência, coisa tão difícil de ter hoje, coisa tão difícil de se encontrar. Nós não queremos obedecer em hipótese alguma. Para nós é humilhante que um homem nos peça para fazer algo. Lembrando da história do nosso arcebispo, ele diz que ele estava lá em Damasco e pediu para o sacristão ajudar ele a varrer a porta da igreja. E ele falou assim: eu não vou varrer não. Passa um monte de gente aqui na porta, como é que eu vou varrer lá a porta da igreja? E o nosso arcebispo disse: eu vou varrer com você. Talvez para que nós tenhamos obediência e tenhamos essa humildade, nós também devemos ter exemplos. Sem exemplos, isso é uma responsabilidade para mim que sou pai espiritual. Se não tiver exemplos, como as pessoas vão ver
e querer obedecer se nós achamos que estamos por cima da carne seca, como nós dizemos, e queremos colocar as outras pessoas debaixo dos nossos pés. Um dos monges morreu e seu irmão implorou a São João para compor algo consolador para o serviço funerário. São João recusou por um longo tempo, mas por piedade ele cedeu à petição do monge aflito e escreveu o seu famoso tropário funerário, Que delícia terrena, toda a vaidade humana e outros. O serviço fúnebre que nós rezamos até hoje foi escrito por São João Damasceno. Por essa desobediência, o ancião o baniu de sua cela. João caiu aos seus pés e pediu para ser perdoado, mas o ancião permaneceu inflexível. Todos os monges começaram a implorar para que ele permitisse que João retornasse, mas ele recusou. Então um dos monges pediu ao ancião para impor uma penitência, para perdoá-lo se ele a cumprisse. O ancião disse: se João deseja ser perdoado, que ele lave todos os penicos do monastério e limpe as latrinas do mosteiro com suas próprias mãos. Já não achamos tantos Joãos hoje. Já não achamos. Ele sabia que para ele voltar à sua cela, à sua vida de oração, dentro do abrigo do monastério, ele estava disposto a fazer qualquer coisa. João se alegrou e correu ansiosamente para realizar sua tarefa vergonhosa. Depois de um certo tempo, o ancião foi ordenado, em uma visão pela Puríssima e Santíssima Mãe de Deus, a permitir que São João escrevesse novamente. Quando o patriarca de Jerusalém ouviu falar de São João, ele o ordenou padre e o fez pregador em sua catedral. Mas São João logo retornou ao monastério de São Sabas, onde passou o resto de sua vida escrevendo livros espirituais e hinos da igreja. Ele deixou o mosteiro apenas para denunciar os iconoclastas no Sínodo de Constantinopla em 754. Lembram que é um sínodo, não um concílio. Eles o submeteram à prisão e à tortura, mas ele suportou tudo e, pela misericórdia de Deus, permaneceu vivo. Ele morreu por volta do ano 780, com mais de 100 anos. São João Damasceno foi um teólogo e um zeloso defensor da ortodoxia. Seu livro mais importante é A Fonte do Conhecimento. A terceira seção desta obra, sobre a fé ortodoxa, é um resumo da doutrina ortodoxa e uma refutação da heresia. Como ele era conhecido como um inógrafo, oramos a São João por ajuda no estudo do canto religioso. Para vocês do coral, peçam sempre a intercessão de São João Damasceno, para que ele interceda nos estudos de vocês. Os queridos e amados irmãos, quanto nós precisamos ainda de muitos Joãos, precisamos de vários. Que Deus envie mais santos para nós, mais santos ao Brasil. Precisamos muito. Não precisamos apenas de padres letrados, padres conhecedores de teologia, padres com diplomas. Precisamos de padres santos. Precisamos de santos. 1000 padres não fazem o trabalho de um santo iletrado. 1000 padres. 1000 padres.
Porque um homem santo é um homem que é guiado pela graça de Deus. Um homem que é letrado, ou 1000 letrados, ele é guiado apenas por sua consciência, por sua inteligência. Isso não resolve. Um homem cheio da graça de Deus pode fazer infinitas coisas. Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, envie para o nosso Brasil santos, envie monges, envie monjas, não de fora, mas que nasçam aqui da nossa terra. Precisamos muito. Queremos que a ortodoxia se estabeleça em nossas terras brasileiras, que nós tanto amamos. Precisamos muito de homens de Deus, não somente homens letrados, não somente homens inteligentes, mas com uma inteligência puramente mundana. Envia, Senhor, para nós vários vão. Envia, Senhor, vários santos para nós. Padre, mas vai cair santo do céu? Não. É vocês. Somos nós. Somos nós. Tenhamos que ter vergonha na cara, nos arrependermos dos nossos pecados, mudar de vida, parar de moleza e assumir a cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Não nasce santo em árvore. Nasce daqui, da igreja. A igreja é o grande celeiro dos santos. Mas para que os santos nasçam, nós precisamos dizer sim. Eu quero ser santo. Eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu sou vil pecador, miserável, cheio de fraqueza, Senhor. Mas eu estou aqui. Se o Senhor quiser me usar, me use. Mas me ajude, porque eu sozinho não consigo. Mas nós estamos dispostos a colocar a mão na latrina? Não. Nós estamos dispostos a obedecer primeiro ao nosso Deus? Não. Queremos tudo pronto. Queremos uma ortodoxia forte no Brasil. Queremos uma igreja bonita, mas nós não queremos arregaçar as mangas. Não vai cair nada do céu, só a graça do céu que vai vir. Mas o resto não vai cair nada do céu. Temos que bater no peito e assumir essa responsabilidade de sermos homens e mulheres de Deus, assim como São João assumiu. Mas não só agora que nós estamos falando disso. Padre, é muito bonito isso. Não. Saiu do portão para fora, assumir isso para a sua vida. Assumir que a santidade, a vida em Cristo, é o nosso primeiro dever. São Germano do Alasca um dia sentou com vários e vários homens num navio, os marinheiros, e ele perguntava: vocês amam a Deus? Claro que nós amamos. Vocês amam? Sim, amamos do fundo do coração. Quanto tempo do dia vocês gastam amando a Deus? Eu já estou há 42 anos como monge e ainda não consegui. Quanto tempo da nossa vida nós gastamos nas coisas de Deus? Ou nós gastamos a nossa vida só nas coisas do mundo? Os novinhos, quando estão apaixonados, estão namorados, lembra da namorada o dia inteiro. Nossa, escutei uma música, mandou uma mensagem, lembrei de você. Vai fazer uma comida. Nossa, o cheiro, lembrei de você. Não é assim quando se está apaixonado? Sim. E por que nós não lembramos de Deus?
Vamos rezar, nos cansamos. 10 minutinhos. Vamos fazer uma leitura, já cansamos, já pega o celular começa a brilhar que chegou uma mensagem e dá vontade de pegar. Achamos que amamos a Deus, achamos, mas não amamos de verdade. Não amamos. Temos a ideia de que amamos a Deus, mas não amamos. Porque se amássemos, seríamos como São João. Implorou para estar dentro do monastério. Implorou para estar na igreja. Não fazemos nada. Não fazemos quase nada. Queridos e amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, buscamos o céu. Busquemos com toda a nossa força, com toda a nossa vida. Já não dá para esperar mais. A Santa Igreja Ortodoxa precisa se desenvolver em nosso país. Mas para que isso aconteça, deve começar em nós. Não vai vir monges de outros lugares, não vai vir nada de outro lugar. Tudo tem que nascer daqui. Amém.